Olá, seja bem-vindo ao canal da Bark. E já tem algum tempo que eu não venho aqui mostrar vídeo de projeto. Então, hoje eu vim trazer para você que está assistindo esse apartamento muito legal e simples com materiais totalmente comuns, nada de outro mundo. E eu vou mostrar para vocês como a gente consegue resultados super interessantes a partir de combinações certeiras. Eu vou apresentar esse vídeo dividindo minha tela com vocês e vou iniciar aqui para a gente ter uma referência a partir da planta baixa. Na sequência eu vou mostrar todas as imagens do apartamento, explicando cada material em cada local e o porquê deles terem sido aplicados naqueles locais. Então, quando a gente entra no apartamento, a gente tem uma sala, que é um living integrado com a parte de jantar e estar. Então logo na entrada a gente tem uma área com a mesa para 4 pessoas. A gente tem o acesso para os quartos através desse corredor aqui, que se forma integrando com a sala. A gente tem a cozinha desse lado aqui, esquerdo, que é conectada com a área de serviço. Bom, aqui na sala a gente tem uma área de TV, tinha as estantes do lado direito, com tapete, um sofá, uma mesa de apoio. A gente tem uma pequena varanda, no que é esse espaço em diagonal. E aqui a partir do corredor a gente tem acesso para 4 ambientes na verdade. A gente tem 2 quartos do lado direito, sendo o quarto da nossa cliente esse aqui do fundo. Esse quarto aqui do meio é um quarto para visitas esporádicas, então vocês vão ver lá nas imagens que ele é realmente um quarto mais simples. Do lado esquerdo a gente tem aqui uma rouparia, um pequeno armário que antes era uma bancada com uma cuba, um lavabo, um apartamento à planta antiga. A gente adaptou esse pequeno espaço para servir de apoio. E a gente tem um home, que era um quarto de serviço. A gente integrou ele com o corredor, a gente aumentou essa abertura aqui. Também vai dar para ver através das imagens, então ele ficou mais amplo do que ele realmente aparenta ficar mais amplo. E a gente tem um banheiro no fundo do corredor. Então, dito isso, vamos aqui para as imagens para a gente ver cada ambiente. Bom, começamos aqui chegando no apartamento. Então essa é a vista que a gente tem quando a gente entra no apartamento, literalmente. Então a gente vê ao longo da sala do lado direito a estante em serralheria e MDF, Duratex Itapuã. Então todo apartamento que vocês veem essa madeira é a mesma, o Duratex Itapuã, que a gente adotou como a tonalidade desse apartamento. Sofá aqui no fundo com a mesinha de apoio, uma luminária. A parte de jantar aqui está um pouquinho cortada, mas a gente vai ver em outro ângulo. E o teto preto, pintura branca do lado direito, pintura em cimento queimado do lado esquerdo. Então, e o piso existente, essa tonalidade meio cinza, meio bege, que já é um piso existente. Então, a partir do piso e do branco que já existe no apartamento, a gente foi criando uma composição para todo o apartamento. E esse teto preto ele chama muita atenção, porque realmente ele é um elemento marcante, pesado, e ele foi feito assim propositalmente para poder a gente criar um ambiente mais fechado, mais recluso, e que a gente conseguisse obter uma sensação de aconchego através da combinação entre pintura e iluminação. Então todo o projeto ele é pautado em criar o mínimo de intervenções possíveis e se alcançar o máximo de impacto possível. Então a gente, através da pintura, que já é uma coisa que teria que ser feita, é uma coisa normal, né, inclusive, de ser feita, e da iluminação, que também era um objeto que teria que ser revisado dentro dessa reforma. Então, através desses dois recursos, a gente conseguiu otimizar o impacto que esses materiais causaram no apartamento. Então, a gente está usando a iluminação sempre uma iluminação branco quente, par 20. O apartamento não tem forro. A gente está levando esses pontos através de fitas elétricas. Então, a gente consegue relocar pontos. Lógico que tem que ser planejado isso com o projeto para poder, se
ter os acabamentos adequados para poder a gente não ver essa fita, não ficar a marca dela. Então vamos lá, passando aqui para outra imagem, é a imagem oposta de quem está na varanda olhando para a porta de entrada. A gente tem a sala de TV, na verdade é integrada, né? A gente tem a área de TV que está conectada com o living e tudo mais. Então lá no fundo a gente tem a entrada da cozinha, que tem a bancada já existente também, com a serralheria em cima, a madeira. Os móveis a gente especificou também, a gente escolheu todos esses móveis. E a ideia de especificar móveis dentro de um projeto não é necessariamente fazer com que o cliente compre os móveis que a gente escolheu, mas é passar para o cliente os princípios e as ideias dos móveis que a gente quer que existam aqui. Ou seja, o sofá, ele pode ser um sofá com um desenho um pouco mais simples, mas ele pode ter uma cor. A mesa de apoio, ela pode ser uma mesa que tem pés metálicos, pretos, em madeira. Não necessariamente precisam ser esses modelos, mas os princípios dos móveis eles devem ser seguidos para poder a gente ter um apartamento que seja agradável como o projeto previu. Então, todos os móveis que a gente escolhe são sempre com esse fundamento. A gente não especifica modelos, mas ideias. Bom, aqui é quem entra no apartamento e olha para a esquerda, a relação da sala de jantar com o corredor, a entrada da cozinha, né? É uma mesa que está próxima à bancada, então você tem uma integração visual e uma integração social, enfim, dá para conversar. Bom, a gente tem abaixo da bancada existente essa marcenaria que foram criadas prateleiras de apoio para se colocar objetos, chave, garrafa, como está aqui na imagem ilustrando. Enfim, é um localzinho de apoio que pode colocar coisas do dia a dia que não precisam ficar soltas no apartamento, né? Elas podem ter o cantinho dela. Bom, o quadro é muito importante ressaltar que é um quadro realmente existente, é um quadro que a cliente tem e que ele caiu perfeitamente bem nessa composição que criamos aqui para o apartamento. Então o cimento queimado cria um fundo que destaca esse quadro, tem esse tom vermelho lindo e inclusive são os gatinhos que a cliente realmente tem. Bom, aqui outra vista da sala de quem sai do quarto e vai para a sala. Então a cliente tinha esse desejo de ter essa visão dos livros, de ter os objetos, né, de sair do quarto, acordar e receber esse bom dia. Então esse é o bom dia da cliente, os objetos dela, os livros dela, as experiências de vida que ela vai colocando ali e vai criando lembranças e criando assuntos para conversar com as pessoas que vão visitar ela, por exemplo. Nesses módulos aqui de baixo, ripadinhos, a gente tem gavetas e portinhas para guardar equipamento, guardar coisa de sala, botar um roteador, uma coisa do tipo. Porém, a gente escolheu esse ripado para poder essas portas ficarem o mais ocultas possível. Então, fica parecendo que são blocos, mas que na verdade tem função, eles têm gavetas normal. Todas as portas do apartamento são pintadas em azul, então a gente também fugiu um pouquinho do comum nesse sentido e a gente criou esse padrão, essa cor, ela se replica em todas as portas do apartamento. Quando a gente está no corredor e a gente vai para o home, essa é a relação que a gente tem, né, da entrada do home. Então a gente manteve os pisos, a gente vai adicionar uma soleira onde vai sair a parede e apesar de ser um ambiente pequeno, ele se torna mais amplo e a relação com o trabalho se torna mais saudável, porque a gente não fica trancado, enclausurado no quartinho trabalhando. Ele faz parte do cotidiano da casa, a cliente mora só, ela tem essa possibilidade, então é uma coisa que o projeto avalia. Lógico que se ela morasse com outras pessoas, isso teria que ser pensado, talvez colocar uma serralheria com um vidro, uma porta de correr, para poder manter a iluminação manter um pouco mais a privacidade, enfim. Então são coisas que o projeto explora e resolve. Nesse caso aqui a gente resolveu dessa forma e ficou super interessante porque faz parte da sala, é uma continuidade da sala. Então o material, o cimento que entra pelo corredor, ele chega no home também, o teto preto se repete aqui, então é uma extensão da sala. A gente colocou um banco de apoio atrás da bancada, que ficou uma bancada bem generosa, bem confortável de trabalhar, as prateleiras em cima para poder apoiar livro e objetos também. Bom, esse é o quarto
principal. E na verdade ele teve uma revisão que eu deixei aqui, e a parede da frente, que era antes branca, ela ganhou essa tonalidade de cinza, um cinza mais escuro, fechado, que é o Souvenir Borracha, um cinza bem bonito. Foi uma escolha da cliente, que a gente fez essa proposta e ela aceitou. Então, deixa eu voltar aqui, porque temos outra vista. Então a gente no quarto está utilizando uma marcenaria mais fechada, grafite, com o MDF Itapuã, criando essa composição, né? Então a gente criou esse nicho com a bancada lateral, com a mesa de apoio, uma luminária. A gente vai ter aqui um interruptor em tomada para carregar o celular, como é esperado, enfim. Mas é um quarto que, apesar de simples, ficou com um design bem interessante. Esse aqui é o quarto de visita. Ele é, como eu tinha comentado, um quarto mais simples, pintado de branco, apenas a parede da cabeceira. Essa aqui, ela leva uma tonalidade de cinza também, uma cômoda solta, uma mesa de apoio, uma cama para receber essas visitas que são esporádicas. Então é um quarto que pode ser um pouco mais simples, o investimento pode ser um pouco menor e que fica agradável e segue a mesma linguagem do apartamento. No banheiro é interessante mostrar esse ângulo porque ele destaca bem a composição que a gente está utilizando para as áreas molhadas, tanto o banheiro quanto cozinha e área de serviço. Então não tem problema a gente replicar os mesmos materiais para ambientes diferentes, dadas as devidas proporções e ressalvas de cada um. A gente pode sim criar uma identidade para o apartamento e isso se inclui nas áreas molhadas. Então a gente tem a bancada em granito cinza andorinha com MDF amadeirado, um porcelanato que imita granilite no piso, que é um da Portinari, e um acetinado branco nas paredes, nas demais paredes. As louças brancas, uma torneira cromada. Então, apesar de ser uma composição super simples, ela fica super agradável. A gente coloca um espelho generoso, isso dá uma sensação um pouco mais agradável para o banheiro. Como eu comentei, na cozinha a gente repete esse padrão, apenas mudando o local onde está aplicado esses revestimentos. Então lá no banheiro a gente está no piso e apenas em uma parede aqui no fundo do box. Aqui na cozinha a gente tem uma parede inteira com esse revestimento de destaque. Então, apesar de ser o mesmo material, ele está com uma sensação um pouquinho diferente. Então a gente tem a única diferença aqui para a cozinha é que a gente tem aquele MDF grafite na parte de baixo. Então a gente fica aqui com esse ambiente. Essa é uma visão um pouco mais ampla. E tem a relação da sala com a cozinha aqui, e a gente consegue visualizar a aplicação desses materiais e como ficou o resultado desse conjunto de escolhas. Bom, essa última vista aqui é uma vista da transição entre a sala e a varanda. Então, apesar da sala ser um ambiente super escuro, deixa eu voltar aqui. Apesar da sala ser um ambiente mais fechado, mais escuro, mais aconchegante, a gente tem esse pequeno trecho aqui de sala que tem esse rebaixo que está pintado de branco. A gente não pintou ele de preto nem nada, que é uma transição entre a sala e a varanda. A gente está saindo do ambiente um pouco mais fechado, um pouco mais aconchegante, indo para uma área mais aberta, iluminada. Então a gente cria essa transição dentro da sala que vai para a varanda lá, que tem uma mesinha com 2 lugares. Então, esse é o resultado do apartamento que foi apelidado de Violeta 304. Ele está no site da Albark, ele está no Instagram, você pode conferir os links aqui embaixo. E eu quero saber o que você achou desse apartamento. Conta pra mim nos comentários o que é que tem de interessante, o que é que você gostou. E deixa um like, segue a gente e manda uma mensagem pra gente conversar um pouco. Até mais, grande abraço.